Alexandre, tudo bem? Eu queria começar aqui perguntando, né? A gente está para falar um pouquinho aí sobre a semana de 22 e o seu centenário. E aí eu queria, você como um homem das letras aí, eu queria te perguntar o que que é o modernismo, né? O que que é o modernismo? E aí você pode ficar totalmente, claro, eu imagino que você queira puxar para o lado literário, que é sua praia, seu universo, mas você pode ficar totalmente à vontade para comentar um pouquinho sobre modernismo, porque na teoria, na versão oficial, a semana de 22 foi isso, né? Foi uma tentativa de colocar o Brasil oficialmente na rota do modernismo, né? Agora a gente faz coisa brasileira, não emulação europeia, e a gente está na rota do modernismo. O que você pode compartilhar para a gente sobre modernismo? Eu estava pensando que é muito difícil para a gente hoje em dia imaginar o que foi o modernismo e a Semana de 22, porque a gente cresceu num mundo em que as elites culturais, todos os artistas, todos os jornalistas, eles tratam o novo como uma coisa maravilhosa, né? Nunca há uma desconfiança com relação ao novo, pelo menos em teoria, abstratamente. Se algo é chamado de novo, ele tem que ser elogiado. E essa é uma atitude velha para a gente, né? Para eles parecem ter ficado completamente empolgados com a ideia de falar: nós somos novos, tudo é novíssimo, nós somos para frentex, nós somos contra o velho. Talvez isso sempre existiu de uma forma ou de outra, né? Todo movimento você tinha que criar um espaço. Quando você surgia como escritor ou como pintor, você tinha que criar espaço meio que matando os velhos da época, matando a reputação das pessoas mais estabelecidas na época, né? Um pouco como uma gangue de rua que saísse batendo em velho, né? Um pouco como os caras do Laranja Mecânica, todo movimento artístico é meio aquilo. Mas a Semana de 22 foi realmente isso, né? E eu, pelo menos, eu sinto uma estranheza quando penso na Semana de 22, porque tudo que eles estão falando é a mesma coisa que minha professora falava, que é o que a pessoa de 60 anos na Academia Brasileira de Letras fala, né? Porque a gente cresceu nesse ambiente moldado pelo modernismo, né? Em que o velho almofado, eles tinham o termo Menotti Del Pica, que era um dos poetas da Semana de 22, ele usou o termo guerra contra as múmias, que era o que eles achavam que estavam fazendo. Só que eles são as múmias há muito tempo, né? A gente empalhou os modernistas há muito tempo e tratamos eles com uma reverência enorme, né? Você vê o Zé Celso, do jeito que ele fala sobre Oswald de Andrade, ou falava, né? Eu nem sei que idade o Zé Celso tem hoje em dia. Ou professores da USP, do jeito que eles falam do Oswald do Mário de Andrade, com uma reverência como se eles fossem um fundador da cultura nacional, como se fossem estátuas de mármore ou de bronze. Então, o modernismo, eu acho que foi um golpe de marketing do novo, né? Foi uma maneira de vender o novo abstratamente. O novo é bom, o velho é empoeirado, colorado. Interessante, né? Essa questão, eu vejo aí um pouco também aquela coisa de, nisso que você colocou, revolucionários, somos o novo, somos vanguarda, né? Meio que todo mundo tem um pouco esse espírito, né? Essa ânsia de se declarar, não, eu sou novo, eu sou diferente, e automaticamente o valor já vem implícito no pacote. E por ser isso, por ser novo, supostamente revolucionário, supostamente vanguardista, é bom, né? Sim, sendo que o pior é que o novo é novo do mesmo jeito há 100 anos, né? Eu às vezes eu queria lançar essa proposta a sério em algum lugar, mas é claro que eu sei que não vai acontecer, mas eu queria lançar a proposta a sério de criar assim como existe a missa negra, que é uma inversão da missa, fazer uma anti-semana de 22 que fosse uma missa negra da semana de 22, em que tivesse uma imagem do Oswald de Andrade de cabeça para baixo, e você pudesse recitar uma cunaíma de trás para frente, porque o número de professores da USP, da PUC, do UFRJ, que iam ter chiliques e derrames ia ser enorme. Isso é interessante, né? Porque a gente percebe então, e aí pensando no recorte, poderíamos pensar em muitas coisas, em muitos outros recortes, mas então dá para a gente dizer assim que na semana de 22 há um assim como nesses outros fenômenos que repetem esse esquema, e nós não estamos preocupados aqui com ideologia, com o que é não é carimbinho, né? Isso aqui é conservador, isso aqui não é, mas o espírito da coisa é profundamente anticonservador, né?
por mais que tenha essa contradição que você apontou, é o mesmo novo há 100 anos, né? Há 100 anos sem mudar nada, né? E eles tinham um desprezo, não era um desprezo completo, mas era um desprezo evidente pelos parnasianos e chegavam a falar de fazer, eles falavam isso poeticamente, não é que eles iam fazer isso, mas eles chegavam a falar de fazer cerimônias usando os crânios vazios dos poetas parnasianos para se estabelecer, quase eles mesmos tentando fazer uma missa negra, né? Mas eu acho que deveria haver da vontade de. A minha opinião é que eles tiveram uma importância razoável, assim, em muito menor escala que foi a importância que Mark Twain teve na literatura inglesa, né? De renovar a língua, aproximar a língua da língua coloquial. Mas, ok, isso é uma renovação que um escritor fez nos Estados Unidos e foi seguido e dominou os Estados Unidos. Aqui foram vários escritores medianos, né? Que no máximo eles tinham um talento mediano, não tinha nenhum gênio naquele grupo, pelo menos entre os poetas e romancistas, né? Então, Villa-Lobos, você pode dizer que era, mas foi uma revolução liderada por pessoas bem medianas e que na verdade já vinha acontecendo, né? Não foram os modernistas que criaram a aproximação da linguagem para o coloquial, a linguagem literária para o coloquial já estava acontecendo com Manuel Bandeira, e pode-se argumentar que teria acontecido de qualquer jeito. Já havia várias obras nesse estilo, né, na época. Foi mais um golpe de marketing desse estilo, que vendeu esse estilo, que dominou o mundo, né? Mas eu estou curioso, porque você vê o Pasquim, né? Sempre se fala que a renovação do Pasquim foi trazer a linguagem para o coloquial, a linguagem jornalística. Então, quase como se o modernismo não tivesse afetado o jornalismo. Essa é a teoria, pelo menos. Então foi preciso o Pasquim para fazer aquilo que o modernismo já teria tentado fazer em 22, né? E depois de um século disso, acho que seria preciso talvez uma revolução ao contrário, né? Afastar um pouco a língua da linguagem cotidiana para ver o que acontece, para ver as possibilidades literárias de uma língua que seja um pouco mais afastada da linguagem cotidiana. É perfeito, isso é muito interessante, né? Isso até fugindo, porém nem tanto do nosso escopo aqui, tem muitas teorias aí rolando sobre esse assunto, né? O quanto que a gente deve estar preso a uma linguagem coloquial, ou a oficial, ou a norma culta, ou sei lá, o importante é se expressar, né? Se você se expressa e se faz entender, tá tudo bem. E esse aspecto é que é mais linguístico, ele também é vendido como novo, né? Não, porque a gente está aqui remando contra a norma culta, mas esse papo, essa conversa tá rolando há décadas, né? Em 2022 não dá para falar isso, né? O escritor coloca um palavrão e está se sentindo, enfrentando uma sociedade de senhoras beatas, é completamente descolado da realidade de 1930 ou 40 até. Mas isso ainda acontece. Então, teve muito golpe de marketing de se venderem como uma novidade perene, né? Uma novidade que, por mais que passem as décadas, nunca se nunca se paralisa numa tradição, né? Mas é uma tradição e é uma tradição asfixiante, porque você não pode sair dela, né? É muito, você não pode sair dela e ser considerado respeitável literariamente. Perfeito. Então, a Semana de Arte Moderna, Alexandre, a gente pode. Vamos pensar aqui dois níveis, né? Como ela se vende, se vendeu, né? E é vendida. Devido ao centenário, está rolando até matérias assim no jornalismo mais raia miúda, né? A respeito da Semana de 22. E aí, pelo que eu não acompanhei muito de perto, muito cientificamente, mas pelo que eu vi, estão repetindo esse lema marqueteiro, esse lema propagandístico, né? Então, por que a semana foi criada? Não, para colocar o Brasil na rota da modernidade, né? Sair da sombra europeia. É isso mesmo, os caras da semana de 22 era assim que eles se vendiam? Era assim que eles se vendiam, mas, por exemplo, você abandonar a influência da cultura francesa, né? Só que eles fizeram com. Eu estava relendo Macunaíma, né? E o Mário de Andrade, no prefácio que ele escreveu, ele reclama
dos escritores que escreviam de maneira empolada só para impressionar e usavam palavras que ninguém entendia, escreviam de jeito tão empolado que ninguém entendia e ficavam tentando se exibir através de vocabulário arcaico. Ele, de uma certa maneira, ele acabou com isso, só que ele fez a mesma coisa, uma versão da mesma coisa, porque se lê Macunaíma tem momentos em que é uma palavra atrás da outra de língua de origem indígena, em que você não consegue entender sem um glossário, e você está lá há um certo prazer em ouvir aquelas palavras, mas é da mesma maneira que eu haveria um certo prazer em ouvir palavras de origem francesa num poeta parnasiano. Ele fazia exatamente a mesma coisa, empolando e mostrando uma certa erudição verbal e sendo prolixo, como ele reclamava. Mas eu tenho que dizer que ele tinha uma certa habilidade verbal. Ele, assim como Oswald de Andrade, eles tinham uma certa habilidade verbal, não eram gênios. No caso dos dois, essa habilidade verbal me parece que era mais visível na prosa do que na poesia, até porque na poesia parece que é um nada, que é meio que uma linguagem aguada. Mas no romance ele tem uma certa graça, as frases têm um certo ritmo agradável que só cansa porque a história em si não flui e é incrivelmente desinteressante. A história do Macunaíma é impossível de acompanhar acordado, pelo menos para mim. Mas eu realmente acredito que ele tem uma certa... Se você lê pequenos trechos, ele tem uma certa habilidade verbal, uma certa graça. E um dos lados bons do modernismo é que tinha uma certa leveza, né? Eles não queriam se destacar por mostrarem as realidades imundas, as realidades trágicas da vida, a sujeira do país, a sujeira do Brasil. Eles tinham um lado solar que era razoavelmente agradável. Isso é interessante, Alexandre, também para a gente. As pessoas, elas. Acredito que, como sempre, né? Então, elas continuam pensando muito por chaves de raciocínio meio limitadas, né? Aquela coisa. Não, eu sou. As pessoas querem encaixar tudo nas caixinhas prontas delas, né? Então, eu sou. Isso que você colocou é muito importante, que assim, eu vejo algumas pessoas numa outra chave. Não, eu sou conservador, então eu sou antimodernista, então tudo é lixo, nada presta. Não tem esse tipo de nuance que você acabou de mostrar, né? Então você falou, olha, uma coisa intermediária ali, não é genial, mas também não é horrível, e tem aí uma nuance, porque você colocou de poesia e prosa, por exemplo. É interessante a gente pensar, nem tudo que foi feito lá, e é claro, a gente nem está tomando aqui a priori uma postura, não a priori, né, contrária ao modernismo, à semana de 22, mas é interessante pegar também essas nuances, né? Não é para a gente pegar tudo e jogar fora, né? Jogar no lixo. É que é quase irresistível fazer isso, de tanto que os modernistas foram endeusados, né? Dá vontade de fazer uma missa negra mesmo, só para chocar a sociedade. Mas eu acredito que eles tinham algum talento. Eu acho que eles nem eram ruins, porque dá vontade de dizer que eles eram meras notas de pé de página na história da literatura, mas eu não acho. Eu não acho que eles vão ser lidos, a obra de ficção do Mário e do Oswald de Andrade vão ser lidas com prazer daqui a 100 anos, por um adolescente no quarto descobrindo a literatura. Mas mesmo assim, acho que eles são nomes que merecem ser lembrados, assim, eles não são completamente desprezíveis, acho que eles tinham um talento real. No caso de ambiguidade, nuance, o caso mais ambíguo para mim, em que eu me sinto mais ambíguo, é o caso da Anita Malfatti, porque eu acho muito interessantes os quadros dela e, ao mesmo tempo, o texto jornalístico do Monteiro Lobato, lá, o Paranoia e Mistificação, eu gosto, eu acho que os quadros dela quase valeram mais por ter criado aquele texto do que por eles mesmos. Mas é algo que eu me sinto bem dividido, porque eu não acho que ele tenha razão em 100% de razão, mas ele tinha alguma razão em algumas coisas que ele disse, de um jeito que é difícil de determinar, e é onde eu me sinto com uma ambiguidade maior. Interessante. Muito bom. E pensando, acho que o gancho é muito bom para o nosso próximo tópico. Vamos pensar um pouco a Semana de Arte Moderna em termos de impacto, né? Então, e aí a gente colocou uma coisa meio marqueteira, a mensagem vendida por essa marketagem, ela colou. A gente vai explorar isso bem, né? Mas e me parece que a resposta é sim, né? Se a gente pensar, sei lá, que a gente está falando desses caras e não de outros. Claro, não que existam outros assim absolutamente 100% esquecidos, mas a mensagem geral vingou, deu certo, assim, a gente o que eles tentaram vender, eles conseguiram?
acho que eles conseguiram fazer um trabalho de destruição dos parnasianos, provavelmente conseguiram, sim, mas eles têm alguma influência literária. Nos romancistas de hoje, por exemplo, eu acho muito difícil encontrar uma influência direta deles. Não acho que eles têm uma influência direta. Eles têm uma influência porque eles criaram um ambiente em que a língua tem que ser coloquial, né? Mas isso já é uma influência completamente indireta. Mas a maior parte dos romancistas brasileiros hoje em dia estão mais influenciados por literatura americana contemporânea ou inglesa contemporânea do que qualquer coisa brasileira, né? É, não sei. Não sei. Eu não vejo muita essa influência. Talvez essa influência exista mais em música, né? E qualquer músico popular é meio Oswaldinho, assim, né? A maneira de fazer a letra. E poesia, eu não sei dizer. Eu acho que está voltando um certo amor à métrica, né? Mas eu não sei dizer até que ponto eles foram influentes nos últimos 30 anos em poesia. Interessante, mas vamos pensar o seguinte: se eu não me engano, é Coelho Neto, né? A gente vai pensar a coisa se a semana a Semana de Arte Moderna e os envolvidos viraram uma espécie de máfia, mas antes de entrar nesse aspecto especificamente, se a gente pensar o seguinte: Coelho Neto, né, que é um autor de uma prosa riquíssima e que é praticamente desconhecido, né? Ou seja, o pessoal da Semana de Arte Moderna conseguiu estabelecer esse filtro, né? Não, isso aqui é empolado demais. Vamos cancelar. Vamos pegar uma referência da cultura atual do cancelamento. Eles conseguiram cancelar uma galera considerável, né? Sim, eles tiveram um trabalho de destruição muito grande, né? E muito bom, e muito eficiente. Por isso que eu gostaria, talvez, que houvesse uma reação a isso, uma antissemana agora. Não vai acontecer, mas eu gostaria que acontecesse, em que a linguagem, em que fosse possível de novo você tentar se afastar um pouco da linguagem coloquial e fazer uma linguagem rebuscada, literária, bonita. O que é perigoso porque é muito mais fácil escrever horrendamente quando você está tentando escrever empoladamente, ou bonito, né, como se fala, escrever bonito. Para alguém que tem um talento mediano é muito mais fácil escrever a moda modernista, né? Se aproximar do coloquial, tentar escrever simples, porque é uma regra só que você precisa decorar e aprender. Escreve simples. Simplifica o seu pensamento, simplifica seu vocabulário, escreve frases curtas, escreve simples. É muito mais fácil de não dar um desastre completo, né? Então é um movimento perigoso, um movimento de volta para uma linguagem mais formal que havia antes do modernismo. Mas eu acredito que seria algo que poderia ser tentado com cuidado e que certamente deveria haver a liberdade de pessoas tentarem pelo menos fazer isso, né? Se conseguirem se livrar um pouquinho da opressão dos fantasmas dos modernistas. Isso é um sentimento bem geral, assim, né? Claro, a Semana de Arte Moderna, obviamente, ela diz muito sobre o Brasil, né? Mas esse movimento, ele é um movimento muito mais amplo, né? Se a gente pegar um exemplo que provavelmente é familiar a todos. Lá no documentário Porque a Beleza Importa, do Roger Scruton, ele bate um papo com um artista que é praticante das velhas técnicas, velhas entre aspas, né, das técnicas artísticas tradicionais, né, digamos, um realismo renascentista, uma coisa assim, e tem o mesmo problema, né, ele conta lá que os caras que querem aprender com ele tem que ir escondido, não pode falar para ninguém. Isso é um sinal de que, infelizmente, o modernismo prosperou, né? Parece que em arquitetura o problema mesmo, né? Se você está estudando, você quer aprender a arquitetura tradicional, é uma dificuldade em universidades modernas, né? E o beabá do desenho, perspectiva, essas coisas também. Você tem que ir para cursos de ilustração, onde isso ainda é permitido fazer, né? E, Alexandre, você consegue pensar em algum... Então, assim, resistência. Há algum nome, alguém que te vem à mente se a gente pensar em críticas, em resistência, talvez o Monteiro Lobato, alguém que quis remar contra essa maré
do que a semana de 22 estava propondo, em termos de nome, ou de uma crítica feita que tenha sido, pô, essa crítica aqui bem coerente, bem interessante, em relação a essa proposta toda? Bom, teve o Bruno Tolentino, né? Que famosamente se bateu com uma cria da semana de 22, com duas crias da semana de 22, né? Os irmãos Campos. Três crias dos irmãos Campos e o Décio Pinhatari, que são. Que tem. Os irmãos Campos eu acho figuras muito curiosas, assim, porque eles têm. Eles são figuras interessantes. Eles, contra o que o Bruno Tolentino falou, aparentemente eles sabiam muito de poesia, acho que não dá para negar muito, mas ao mesmo tempo eles tinham uma falta de gosto muito evidente, né? Porque eles tratavam trocadilho a sério, eles criaram trocadilho a sério. E isso tem nos textos deles, sem parar, a figura do trocadilho a sério, como uma coisa linda, a palavra valise, né? Que às vezes era feito de modo de brincadeira, mas muitas vezes era com uma seriedade um pouquinho ridícula. Então havia uma certa falta de gosto. E entre as pessoas que talvez tenham remado contra a maré, seja porque era a direção onde o talento deles estava levando, ou seja, por caso pensado, não sei se é o caso, o José Geraldo Vieira, né, que sempre escreveu de uma maneira mais formal e que mesmo os diálogos não se aproximam do coloquial. Às vezes eles até causam um certo espanto quando você vai ler pela primeira vez, porque não são diálogos coloquiais como você está acostumado a ver nos romances do século XX, né, brasileiros. São pessoas que falam de uma maneira que ninguém falaria, exatamente como uma peça de Ésquilo, ou como sempre foi feito pela humanidade, na verdade. Interessante a gente pensar isso. Isso daí, apesar de a gente já ter chegado a essa conclusão de que, em termos gerais, em linhas gerais, a galera modernista prosperou, me fez lembrar aquela frase do Chesterton. Eu não vou saber citar aqui ipsis literis, mas ele dizia: cada época é salva por um punhado de homens que, na minha citação de memória aqui, homens que se recusam a ser modernos, mas eu não sei se é exatamente isso que ele diz, mas me parece um pouco isso, né? São personagens solitários. Houve críticas, houve alguma resistência, mas foram personagens ali que não estavam a favor da maré e, obviamente, sofrem as consequências disso, né? Seria muito bom imaginar o fantasma do Chesterton. Fantasma não, acho que ele estava vivo. Em 22 ele estava vivo. Ah, Seria muito bom imaginar o Chesterton no salão da Semana de Arte Moderna, qual seria a reação dele e os textos de jornal que ele escreveria. seria muito interessante mesmo. Alexandre, agora, pensando aqui, uma coisa que mesmo antes de eu me aprofundar um pouquinho, obviamente também não sou um expert no assunto, mas eu já tinha essa impressão antes de pesquisar e ler sobre isso, que tem a ver com aquela tese do Rui Castro, numa entrevista recente, onde ele fala que o pessoal do. Ele estabelece várias críticas lá que eu acho interessantes para a gente pensar aqui. Então ele Sim. fala, primeiro, ele fala o seguinte: não, ele não diz textualmente isso, mas ele diz algo como mais ou menos o seguinte: não precisava de uma semana de arte moderna, porque a modernidade, o modernismo já estava acontecendo. Né? Então, assim, não era uma porta que estava fechada e precisava ser aberta. Ela já estava entreaberta, mas cedo ou mais tarde o vento ia bater e ia abrir essa porta como um todo. Né? Será que isso faz sentido? Eu estava até para falar na resposta anterior que uma das poucas críticas que você vê da Semana de Arte Moderna é de cariocas com ciúmes do fato da semana ser um negócio paulista, né? E os paulistas vinham. Teve um momento em que alguns modernistas foram para o Rio e eles escreveram essa viagem como bandeirantes indo colonizar uma tribo de selvagens. Então acho que os cariocas nunca suportaram isso. Não, acho que era é difícil porque a velha discussão do é preciso a influência do grande homem na história ou os movimentos históricos vão acontecer por si mesmos, né? Mas, de qualquer maneira, de fato, isso já vinha acontecendo. O que eles fizeram foi trazer para si, né, a fama e a reputação disso e os dividendos publicitários disso, né?
Mas, olha, eles fizeram o que tinham que fazer eu tenho a impressão que você visitar o Salão da Semana de Arte Moderna deve ter sido um momento divertido. Foram 4 dias, né? Deve ter sido um momento divertido da literatura brasileira. Um momento divertido como você poderia ir para um museu, ou para uma livraria, ou para um café, na verdade. Nada muito mais importante do que isso. Mas um momento divertido. O Vilas Lobos foi lá usando um sapato e um chinelo, né? E as pessoas ficaram xingando ele, dizendo que era um desrespeito à música, à arte, blá, blá, blá. E depois ele falou, não, eu só tenho... Daí ele foi tomado como um revolucionário, elogiado como um revolucionário. Depois ele disse que era só porque ele estava com o calo que estava doendo. Mas o Rui Castro é uma das poucas pessoas que estão falando com a medida correta, eu acho, sobre a semana de 22. Embora ele tenha essa dorzinha de carioca que acha impossível acreditar que qualquer coisa de criativa tenha saído de São Paulo. É interessante, aí talvez seja realmente comprar a tese, demais até, mas o que é dito por alguns é que, como prova disso, né, olha, não precisava, porque a porta já estava se abrindo, e o Rio de Janeiro, se você está falando de modernidade, de modernismo, em 22 o Rio de Janeiro supostamente seria a sede ideal, né, supostamente, aí esse ponto que você levantou é muito bom, se não é uma questão, se não é uma ciumeira bairrista, mas teoricamente o Rio de Janeiro seria mais moderno que São Paulo de 22. São Paulo em 22 ainda seria meio ruralzão, e o Rio de Janeiro já seria mais moderno, portanto deveria ter abrigado qualquer coisa desse tamanho, tentando encampar o modernismo no Brasil, né? Uma coisa que eu acho difícil de imaginar, vamos imaginar uma versão da semana de 22 que tivesse acontecido no Rio de Janeiro. Não aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro. É difícil acreditar que os cariocas fossem para o lado indígena, como o Mário de Andrade foi, né? Que a literatura tivesse... Porque, na verdade, isso é um pouco artificial para um paulista, você falar em índios, um paulista que nasceu em São Paulo e frequentava só uma chácara em Araraquara, sei lá, para onde ele ia. Para onde ele ia. Obviamente ele pesquisou muita coisa, não é uma cultura de livros, é uma cultura livresca, tanto quanto um parnasiano estudando tons de cor na poesia francesa, né? Mas eu não sei no Rio de Janeiro como isso seria, se eles falariam a literatura iria para outro lado completamente diferente, que é curioso imaginar para onde iria. Ou iria direto para as favelas, como eles acabaram indo, porque o carioca tem uma queda infalível pelas favelas e pela vida da criminalidade, né? Então, menos mal. Ainda no Rui Castro, Alexandre, uma outra coisa que me parece, para mim faz muito sentido, e que ele levanta essa bola, é que os proponentes e os que participaram, propuseram a semana de 22, eles formaram uma espécie de máfia, ou em termos brasileiros e de música popular brasileira, formaram o famoso Morro do Dendê, que impera, inclusive, ainda na MPB. Se você não recebe a bênção e o direito de passar de certos nomes, então você não passa. E aí não importa se você é bom, se você não é bom, se você é relevante, você vai ter que se adequar a catar os ditames, e aí você recebe a bênção e atravessa o Morro do Dendê. Essa crítica, será que ela é pertinente, inclusive no que a gente estava pensando, de alguns que não prosperaram ou não ficaram tão famosos, o Coelho Neto, sei lá. Será que essa é uma descrição válida desses caras? Eu imagino que sim. Agora, eu imagino que se você é um jovem poeta, um jovem pintor, um jovem músico, você cresce numa sociedade que é dominada por panelinhas, ou grupos, ou mafiazinhas, ou gangues. Só que essas mafiazinhas, ou grupos, ou gangues são grupos de velhos que falam sobre a tradição. Isso é uma coisa, porque você se sente o revolucionário, o jovem, etc. Mas o grande legado, o pior legado da semana de 22 é que a gente cresce num ambiente em que a cultura está na mão dessas gangues ou mafiazinhas, só que essas mafiazinhas são todas revolucionárias, né? Elas são todas de
tem toda uma ideologia de inovar, que deve ser profundamente repugnante se você é um jovem querendo entrar e fazer algum tipo de arte, você ter que lidar contra pessoas estabelecidas dizendo que estão do lado da novidade e da revolução permanente. Né? Algo muito mais doloroso, muito mais hipócrita. E isso é um legado da semana de 22, porque o sucesso da semana de 22 é algo que se pode usar contra a semana de 22. Né? Perfeito. Nesse sentido, então, primeiro, aí é aquilo que a gente estava falando, né? O cancelamento antes de ser cancelamento, né? Porque quando você estabelece esse grupo de interesse aí que vira o pedágio, né? Ou você paga o pedágio, passa e fica conhecido, entra para patota, ou não, né? E aí você arca com as consequências disso, né? Sendo aceito aí, estando dentro, podendo expor. E isso me parece que também, apesar, óbvio, a gente tá discutindo, analisando e pensando a semana de 22, com as suas especificidades, mas isso parece também uma coisa bem geral, né? Não está restrito a esse universo do modernismo barra semana de 22. Tem muitos meios culturais que agem dessa maneira. A política também é assim, você não é padrinhado pelas pessoas certas, você não consegue se candidatar, entrar no partido. Será que não há o brasileiro? E aí é interessante porque tem uma reflexão sociológica na semana de 22, que a gente até não está abordando aqui tanto no evento, mas o quanto que tudo isso revela de Brasil, né? Eu gostaria de saber, mas não é algo universal, porque a existência de cliques ou panelinhas parece ser um fenômeno universal. Né? É possível que seja pior no Brasil, mas mais endêmico, eu não sei dizer. O que eu acho é que você tem que pedir a bênção de alguém vestido como Zé Celso se vestia, porque essa é a figura de autoridade a qual você tem que se curvar para você. A figura de autoridade é uma figura que se diz a não autoridade, né? Isso é particularmente doloroso e talvez seja brasileiro e vá esporadicamente isso aconteça em outros países. Perfeito. Dentro desse ponto que eu levantei, um dos motes da semana de 22 era lutar supostamente contra. Ou melhor, ela acabou por estabelecer um certo ufanismo, né? E eu não sei se isso é má vontade minha, mas tudo que vem desse espírito, que vem é produzido com essa intenção, para mim cheira mal, né? Então, olha, não vamos. É mais aquele movimento novamente, deixar a coisa rolar naturalmente, ou não, vamos forçar, né? Porque sempre se tem essa tensão, tudo que se faz no Brasil, mesmo até hoje, há essa tensão, né? Mas isto é no Brasil ou isto é brasileiro? Ou seja, é uma arte feita no Brasil, e aí é uma mera casuidade geográfica, espacial, etc., ou é genuinamente brasileiro. Mas dentro da semana de 22 tem muito essa coisa, né? Não, tem que ser brasileiro, nacional, né? Eu Ao não mesmo encaro tempo, muito bem esse sentimento, não. não, nem eu. É porque é muito artificial, né? Alguém fazendo cosplay de brasileiro. Se você fosse incrivelmente brasileiro, você não ia precisar fazer essas coisas, ia sair naturalmente de você, né? Mas o Mário de Andrade falando de indígenas, obviamente é um cosplay, é como tá indo para um festival de Comic Con ou algo assim. Mas, de modo geral, eu acho literaturas atrasadas, de países, o que se chamava antigamente de subdesenvolvidos, não sei qual é o termo que se usa hoje em dia, as literaturas desses tipos de países são muito presas em o que é ser não sei o que, o que é ser chileno, daí o que é a literatura chilena tem que ser sobre o que é ser chileno, que estão completamente perdidos. A literatura brasileira tem que ser sobre o que é ser brasileiro. Quando a literatura inglesa é sobre 8.000 coisas, além de ser o que é ser inglês, quando se lembra de falar a respeito do que é ser inglês. Né? Eles têm essa liberdade, ao passo que essas literaturas mais raquíticas ainda se prendem a esse tipo de abstração sem sentido. É coisa de neófito, né? Coisa de quem tá no ramo há pouco tempo, então precisa forçar alguma barra em alguma direção, né?
Eu estava lendo sobre um escritor polonês de histórias sobrenaturais que viveu no século XX. Daí ele foi muito pouco lido na Polônia, né? E ele reclamava muito que na Polônia só se podia escrever sobre o que é ser polonês, a alma polonesa, blá blá blá. Ele não estava interessado nessas coisas. E assim como a Polônia, assim como o Brasil, assim todos esses países raquíticos. É uma espécie de identitarismo antes de ter esse nome, né? Você tem que forçar que tudo gire em torno da sua identidade, ainda que não gire, e que quando acontecer vai ser natural e não vai ser um processo forçado, né? E que nem é essa identidade, né? Qual é a ligação real desses escritores com tribos indígenas? Pois é. Ou com, o, o problema é, obviamente, o mundo real em que eles viviam, os modernistas, era um mundo afrancesado. Então, se eles forem escrever sobre o mundo real, sobre São Paulo real, sobre paulistas reais, eles vão escrever sobre pessoas afrancesadas. Mas aí, por teoria, eles não querem fazer isso. Então, eles têm que escrever tem que tirar toda a influência francesa. Então, eles falsificam o que é a vida real em volta deles e criam uma fantasia. Que seria interessante se eles conseguissem criar uma fantasia indígena meio Tolkien, né? Mas não é o caso. É puramente uma abstração com motivações políticas e folclóricas no pior sentido, né? Um interesse bem superficial. Perfeito. Alexandre, pensando aqui uma coisa, alcance, repercussões, reverberações da Semana de Arte Moderna hoje. Mas eu queria contextualizar melhor essa pergunta. Fala-se muito em pós-modernismo, né? Não restrito ao universo das artes, mas abrangendo a cultura como um todo. Em filosofia, né? Pós-modernismo, os pós-modernos, um negócio bem francês também, diga-se de passagem. Hoje, há alguma influência, algum alcance das ideias da Semana de 22 na literatura, que é onde eu acredito que você tem a maior intimidade, ou é que nem ou a gente já passou disso, a gente está no pós-modernismo também. Vamos precisar da Semana de Arte Pós-Moderna de 1922, não para abrir as portas, porque o pós-modernismo já chutou a porta e entrou, mas talvez para oficializar. Eu não vejo essa influência direta toda na literatura atual. Indireta eu vejo, porque está tudo no ambiente que a gente respira, né? Porque vamos inovar, assim, enquanto você não viu, mas eu estou fazendo aquilo que eu jurei para mim mesmo que eu nunca faria, aspas com os dedos. Vamos inovar. É a cultura que a gente vive, né? Eu adoraria que houvesse uma reação a isso, porque chega, né? Se isso for para o caminho pós-moderno, que eu não sei o que é, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que isso vai dar criativamente real, de substância. Ou a gente sabe que todo mundo que fala sobre a arte do passado fala é impossível voltar. Todo mundo sabe que é impossível voltar. Acho que ninguém quer exatamente voltar ao que era, apesar daquela frase do Verdi, né? Voltemos ao antigo, será um progresso. Mas obviamente é impossível, mas pelo menos voltar a aprender com o passado, né? Pegar as lições do passado. E do passado eu quero dizer passado pré-século XX. Pessoalmente eu gostaria que houvesse isso, que houvesse um reaprendizado da métrica, por exemplo, um reaprendizado da linguagem mais eu não vou nem dizer trabalhada, porque ao seu próprio modo, embora o Mário de Andrade escreveu Macunaíma em 6 dias, os Oswald que escrevia rápido também, mas eles trabalhavam, eles não eram destrambelhados quando eles escreviam. As palavras estavam lá numa ordem agradável e tal, mas umas frases com possibilidades de vocabulário maior, e até mesmo arcaico, porque não se couber, né? Eu gostaria que a literatura brasileira fosse para esse lado, mas eu tenho medo que, se for, vai ser da pior maneira possível, porque é muito fácil escrever horrendamente tentando fazer isso. É o mesmo movimento que a gente estava descrevendo agora há pouco, com a questão da identidade, né? Eu mesmo, e acredito que você, acho que todo mundo que trabalha minimamente com letras, né? Não, esse texto aqui eu vou escrever difícil.
E aí, quando isso, esse é o moto, né? Não, e tem, a gente falou de pós-modernismo, Foucault, amigos do Foucault revelaram pós-mortem que ele escrevia difícil de propósito, né? Eu vi isso. Ele dizia, eles falavam para ele, mas você nas aulas é tão claro o que você fala, porque eu escrever desse jeito, né? Se eu não escrever assim, ninguém vai me valorizar, né? Na cultura Ninguém vai francesa. ficar lá tentando decifrar, né? Sendo que a cultura francesa era o oposto disso, né? Era clareza, né? Eles consideravam o que é ser francês, é ser claro, né? Mas isso acabou na segunda metade do século XX. Se perdeu aí, especialmente com o pós-modernismo, né? Os autores pós-modernos de cultura franceses são todos, têm todos essa coisa meio críptica, assim, e mais você investiga e tenta entender, menos você consegue. Mas uma coisa que eu queria não era tanto que as pessoas voltassem a escrever retorcidamente ou escrever bonito, mas, por exemplo, um dos preconceitos do século XX que a Semana de 22 exacerbou, mas não só ela sozinha, Hemingway teve seu papel nisso, é o amor pelas frases curtas, né? E a ponto de quase todo mundo escrever assim hoje em dia. Seria possível, por que não, você voltar a ter uma literatura com períodos maiores e mais complexos, e isso poderia ser interessante, né? Perfeito. Alexandre, encaminhando aqui para o nosso final, a gente resvalou um pouquinho nessa última questão, mas eu queria aprofundar um tanto. Todo o modernismo, né? Então, quando a gente fala de modernismo, o que a gente pode tirar de proveito, de bom, ou tudo é ruim? Eu tenho muito problema, muita dificuldade também com essa coisa do. E normalmente quem faz isso é a galera que está tentando encaixar em caixinhas ideológicas, né? Não. Se é moderno, é ruim, não é para mim, não presta, vou jogar fora, né? Então, todo moderno é ruim. Há coisas aproveitáveis, e enquanto movimento, você citou isso nível de indivíduos, né? Tem indivíduos ali que têm o seu valor, né? Não são gênios, mas têm o seu valor. E se não tem nada para aproveitar, traçar essa questão do caminho que você colocou, né? Tem como traçar um caminho ou melhor esperar as coisas se ajeitarem naturalmente e aí a gente nem volta para o passado, mas também sai disso, sai desse modernismo, pós-modernismo e entra nos trilhos de uma coisa que faça sentido novamente, né? Olha, para o meu gosto específico, eu acho que uma coisa boa que eles tinham era o fato de que eles tinham uma certa leveza, assim, o poema piada, do qual se fala, né, o poema piada do Oswald de Andrade. Eles têm uma certa alegria ao escrever que eu acho interessante e que a literatura brasileira nem sempre seguiu, porque a partir de Rubem Fonseca, todo aquele período em que escrever, mostrar o podre da sociedade, os modernistas não tinham isso, e para mim isso é algo muito bom neles, que pode ser usado como um exemplo até. Mas um outro exemplo que eles podem servir para um exemplo em outro sentido, que é fazer com eles o que eles fizeram com o Coelho Neto e com os parnasianos de modo geral. E fazer isso com eles especificamente para causar choque nos professores de literatura e nas pessoas que escrevem em caderno de cultura do jornal. Porque se eles renascessem e agissem com eles mesmos como eles agiram com os antecessores deles na semana de 22, os jornais iam ser os primeiros a atacar, né? Aliás, esse é outro ponto que eu acho interessante, porque eles se vendiam como a juventude contra a velhice, né? Mas Oswald tinha 34 anos, eu acho, e várias pessoas ali eram um pouco mais velhas, e uma das primeiras pessoas a reagir contra a Semana de 22 era um jornalista de 24 anos, chamado Cândido, acho que era Cândido, que escrevia muito bem, aliás, muito engraçadamente, dá para ler os jornais dele, dá para ler os textos de jornal dele hoje em dia. E outra coisa também, ele estava falando sobre como os jornais brasileiros estão cobrindo a Semana de 22, né? A Folha publicou um em que a manchete dizia: Semana de 22, vaiada pelos ricos, fazem as. Daí, como vaiada pelos ricos se ela foi financiada pela família Prado,
né, os dois irmãos Prado, de uma família antiquíssima de cafeicultores, e outras famílias de cafeicultores. Dinheiro, aliás, uma nota de pé de página, não que eu acredite nisso, mas também dinheiro maçom, aparentemente, segundo os livros de história sobre o modernismo. Há uma ligação pequena, mas que algum teórico da conspiração poderia explorar, é uma pequena ligação entre a maçonaria e a Semana de 22. Mas, obviamente, foi um movimento. Eu detesto pensar em termos de rico, pobre, essa linguagem marxista de jornal. Mas, obviamente, foi uma parte da classe alta paulista querendo chocar outra parte da classe alta paulista, né? A parte para frentex e moderninha querendo chocar a parte francesa que encerrava o bigode. A Folha conseguiu reduzir a história ao conflito de classes, né? Exato, é como se fossem engraxadores de sapato que estavam lá batendo palma para o Vila Lobos, né? Perfeito. Alexandre, para encerrar mesmo, você falou uma coisa durante a entrevista, que voltou à mente agora, de se um jovem vai redescobrir algum desses personagens daqui a um tempo e vai, sei lá, né, a estrutura da sua formação literária vai passar por isso, e você apontou dizendo mais ou menos que não. Esse ano, então esse é um ano bem diferente, né? A gente tem centenário da Semana de 22, que está rolando agora, e temos o bicentenário da Independência, né? No bicentenário da Semana de 22, né? Então, em 2122, quando nenhum de nós dois estaremos mais presentes para acompanhar. Você acha que vai haver uma celebração do bicentenário da Semana de 22, ou até lá essa história toda já vai ser bem menos relevante? Eu vou chutar, mas eu vou chutar peremptoriamente. Eu vou dizer que não. Eu acho que não, porque me parece uma literatura muito datada. Você pensa em Machado de Assis, daqui a 100 anos, um moleque no quarto dele pode ler Machado de Assis, não um moleque, uma pessoa qualquer, de qualquer idade. Vai pegar um livro de Machado de Assis e as preocupações são meio que preocupações eternas, né? Por mais que você visualize cartolas e caleches e cavalos na rua, isso não é importante, não é o que assume o primeiro plano. O que está em primeiro plano são emoções humanas eternas, né? Se você lê os modernistas, o tempo todo você é levado a perceber que aquilo está acontecendo na década de 20 ou de 30 ou de 10. O tempo todo você está enxergando o chapeuzinho palha deles. É um negócio muito marcado e que tem um valor muito efêmero. Como o próprio Mário de Andrade, aliás, dizia que a literatura dele tinha um valor efêmero. Então, talvez ele estivesse sendo falsamente modesto. Mas eu acho que é verdade. É um negócio datado, que teve uma influência histórica e que com o tempo vai ficar só uma curiosidade histórica, apesar de um certo talento que alguns deles tinham. Perfeito, vai arrefecer então, porque não toca nos temas. Eu acho que esse último ponto é a questão do que distingue literatura universal a palavra resto pode ser uma palavra meio pesada, né? Mas essa distinção que você colocou é entre a literatura universal, a boa arte, a arte universal e o resto, né? Aquilo que, né, o hit do verão e sei lá, Chopin, Beethoven, né? É o mesmo problema, né? Eu acho que não só vai ser assim, como já é assim, de modo geral. Acho que pouca gente realmente lê Amar, verbo intransitivo, né? Você vai ler para a faculdade ou algo assim. As pessoas, por prazer, vão ler outras coisas. Acho que isso já é verdade há muito tempo. Perfeito. Muito bom, Alexandre. Foi ótimo a conversa. Agradeço aí profundamente. Obrigado Foi um por prazer. fazer parte aqui da nossa... Na verdade, a contra-semana de 22 é essa nossa aqui, do Oliver Talk. A gente está trazendo aí 5 pessoas para refletir sobre... Assim, embora não a priori necessariamente contrários, mas acho que todo mundo ruma mais ou menos aí para ressalvas diante da semana de 22, e a gente agradece demais. Legal, o prazer foi meu. Foi um prazer. Maravilha, Eu vou brigadão. tentar me despedir sem fazer o gesto Adrilho. Os dedos são bem abertos. Eu falei, eu não dou mais sinal pro ônibus, eu fico torcendo pro motorista parar. Eu lembro disso. Brigadão, Alexandre. Vamos encerrar aqui. Tá bom, valeu, obrigado.